Olá, meus amigos, mais uma aula de Direito Administrativo, muito bem, carreiras jurídicas, uma grande satisfação, é um prazer que se renova poder estar com você, meu nobre colega. Legal, gente, antes de tudo, lógico, a frase do dia, as pessoas ficam, tem gente que não dorme à noite, fica de madrugada matutando qual será a frase do dia, meu Deus, ai. Vamos lá, gente, ó, frase do dia, mensagem do bem, vamos lá, tá bacana, hein? Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Sócrates, ou seja, relax, faça a sua parte com o que você tem nesse momento e não se compare com ninguém, somos seres únicos. Legal, gostei. Vamos lá, gente, ó, a aula de hoje iremos tratar de um tema super importante. Ah, professor, e seus contatos? Ah, alguém pediu os meus contatos. É pra já, gente. Vamos lá. Não precisa pedir, não. Pra já aqui, ó. Meus contatos para que vocês entrem em contato, gente. É isso aí. Cadê você? Contatinho. Contatinho. Opa, tá aqui, não tá não? Tá aqui, gente, ó. Contato. E não quer aparecer o contato? Vai aparecer. Vamos lá, cadê você? Contato. Então não precisa mais de contato. Deixa pra lá. Vamos lá, gente. Eu não quero aparecer, não apareça. Aula de hoje, então, vamos tratar do quê? De um tema super importante. Qual que é o tema, gente? Bens públicos. E do regime jurídico aí aplicável lá aos bens públicos. Beleza? Muito bem, então. Vamos lá, então. Bens públicos é o nosso próximo tema. Vamos lá, então. Gente, esse tema é super importante, tá? É um tema clássico do direito administrativo, bens públicos. Vamos, então, para o nosso manual caseiro. Pá! Manual caseiro. Vamos lá, gente, ó. Bens públicos é o tema do momento. Vamos colocar aqui, então, um título para a nossa aula. Bens públicos. Bens públicos. Amigos e amigas, então venham comigo aqui, ó. O que são bens públicos? Bens públicos. De cuidado, porque nós temos já logo uma questão polêmica para conceituá-los. Vamos colocar assim, então, ó. Ponto de número 1, conceito de bens públicos. Primeiro ponto de partida, conceito de bens públicos. Gente, os bens públicos, nós temos um conceito estrito, né, stricto sensu, e temos um conceito amplo de bens públicos, conceito estrito e um conceito amplo. Gente, esse conceito amplo de bem público, quem nos traz é o próprio Código Civil, tá? O artigo 198 do Código Civil, do CC02, né, Constituição Cidadã, a Constituição do Homem Comum, né, o Código Civil, que vai tratar de relações privadas, gente, o artigo 198 do Código Civil, ele fala o seguinte, ó, bens públicos são todos aqueles bens, móveis, imóveis, materiais, imateriais, créditos, ações, semoventes, né, o boizinho, que pertençam a quem? Vamos lá, de acordo com o Código Civil, então, o que são os bens públicos? São todos aqueles bens móveis, imóveis, materiais, imateriais, semoventes, créditos, ações que pertençam a quem? De acordo com o Código Civil, tá? Só será bem público aquele que pertence à pessoa jurídica de direito público. Então, de acordo com o Código Civil, os bens públicos são todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Legal. Gente, para o Código Civil, o bem privado é todo aquele que não é público, tá? Para o Código Civil, gente, os bens privados, eles têm um conceito residual, ou seja, se não for bem público, se não pertencer à pessoa jurídica de direito público, para o Código Civil é bem privado. Me ajudem para relembrar, então, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Vamos lá, gente, ó. Os entes centrais são pessoas jurídicas de direito público. Entes centrais gente, ó, relembrando aqui, ó, a União. Espera um pouquinho, então. Por exemplo, aquele aviãozinho da FAB, Força Aérea Brasileira. É um bem público porque pertence à FAB? Não, a FAB é um órgão público. O órgão público não tem personalidade jurídica própria e, consequentemente, já que não é pessoa jurídica, não será titular de bens. Tecnicamente, sendo técnico, aquele aviãozinho da FAB, o Hércules, ele pertence à União. A União é a pessoa jurídica, a FAB é apenas um órgão da União. Aquela viatura da PRF, Polícia Rodoviária Federal, gente. PRF é um órgão, não tem patrimônio próprio, PRF é um órgão da União, aquela viatura é um bem da União. Ok? Aquele tanque de guerra, aquele blindado do Exército. Exército Brasileiro é um órgão da União, tecnicamente, então, o bem é da União e não lá do Exército Brasileiro. Cuidado, hein? Tá, então a União, os seus bens são públicos. Vem comigo aqui, gente, vamos lá. Os estados, os bens
dos estados também são públicos. Por exemplo, a viatura da PM é um bem público móvel do estado. Polícia Militar é um órgão, não é pessoa jurídica, não é titular de bens, o bem pertence ao estado. Os bens que integram lá o município e também lá os bens do DF. E também tem mais gente aqui, gente. Vamos lá. Além dos entes centrais, são pessoas jurídicas de direito público quem? Vamos lá, gente, ó. As autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Colegas, cuidado, hein? Quando eu falo em autarquia, eu me refiro às autarquias comuns, por exemplo, o IBAMA, as autarquias profissionais, por exemplo, o CREA, me refiro às fundações autárquicas, por exemplo, a FUNAI, me refiro às autarquias interfederativas, né, aqueles consórcios de regime público que são autarquias interfederativas. Me refiro também àquelas autarquias especiais, que são as agências reguladoras, por exemplo, a Anatel, e as executivas, por exemplo, em Metro, as autarquias todas. Os bens que pertencem a uma autarquia são bens públicos. Por exemplo, aqui o IBAMA, que é uma autarquia comum, tá? Cuidado, hein? A autarquia, gente, ela é uma pessoa jurídica, né? Ela tem personalidade jurídica própria. Então, os bens das autarquias pertencem às próprias autarquias. Legal? Muito bem. E para o direito civil, o que é um bem privado? Todo aquele que não é público. Então, cuidado, hein? Para o Código Civil, gente, os bens que pertençam a uma empresa pública é uma entidade pública da administração pública indireta, só que o regime dela é privado. Então, por exemplo, os bens da Caixa Econômica, empresa pública, para o CC, né, para o Código Civil, são bens privados. Os bens que pertençam a sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, né, regime privado, são bens privados. Os bens que pertençam aos delegatários, aqueles particulares que têm a delegação para prestar um serviço público, por exemplo, o ônibus de uma empresa concessionária do município, do transporte coletivo. Para o Código Civil é um bem público porque a concessionária é uma pessoa privada que tem um regime privado, ok? Para o Código Civil é bem privado é aquele que não é público. E só é bem público aquele que pertence a quem? A pessoa jurídica de direito público. Legal. Agora cuidado, hein? Temos um conceito amplo também lá de bem público, gente. Um conceito amplo de bem público. Quem que adota esse conceito amplo de bem público? É o CABME. CABME? Quem que é o CABME, professor? É o Celso Antônio Bandeira de Mello, gente. O CABME é o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um ícone aqui do direito administrativo. Gente, é um ícone do direito administrativo. Ok? Legal. Gente, para Celso Antônio Bandeira de Mello, o que são bens públicos? Vamos colocar aqui, ó. Para o Celso Antônio Bandeira de Mello. Bens públicos são todos aqui. Ai, cuidado, hein? O CABME adota aqui, o Celso Antônio Bandeira de Mello adota o conceito amplo, né? São bens públicos, aqueles bens que pertençam a quem? As pessoas jurídicas de direito público, lógico, né? Pessoas jurídicas de direito público, só que para Celso Antônio Bandeira de Mello, também são bens públicos os bens que pertençam a quem? As pessoas jurídicas de direito privado. Desde que ligados o quê? A satisfação do interesse público. Então, para Celso Antônio Bandeira de Mello, também são bens públicos aqueles bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito privado, desde que ligados ao quê? A satisfação dos interesses públicos. Então, para Celso Antônio Bandeira de Mello, gente, além de serem bens públicos os que pertençam a quem? A União, estados, municípios, DF e autarquias, também são bens privados aqueles bens que pertençam a quem, por exemplo, ó, a empresa pública, desde que o bem da empresa pública esteja o que ligado à satisfação dos interesses públicos. Então, por exemplo, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, um bem que pertence aos Correios, à Caixa Econômica, desde que ligados à satisfação do interesse público, são bens públicos. Para ele também, os bens que pertençam a uma sociedade de economia mista, regime privado, desde que ligados à consecução, à satisfação do interesse público, são bens públicos. Banco do Brasil, Petrobras, e também para eles são bens públicos aqueles bens que pertençam aos delegatários, concessionárias, permissionárias e até autorizatárias de serviços públicos, desde que ligados lá a um interesse público. Professor, beleza, entendi, mas o que eu adoto em prova? Depende da pergunta. Ô candidato, o que é um bem público no sentido estrito? Daí você responde aqui, né? Somente aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Ô candidato, o que é um bem público no sentido amplo? Também aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito privado, desde que ligados à satisfação do interesse público. E se a banca do mal não especificar, professor, o sentido que ela queira?
Se a banca não falar nada, sugestão, gente, ó, adote conceito estrito, tá? Conceito aqui do Código Civil, que só será bem público mesmo aquele que pertence a quem? A pessoa jurídica de direito público. Ok? Legal. Vamos lá então, venham comigo. Ponto de número 2, coloquem assim, ó. Ponto de número 2. Ponto de número 2, classificação dos bens públicos, classificação dos bens públicos, classificação dos bens públicos, classificação dos bens públicos quanto? Vamos colocar assim, ó, quanto, classificação dos bens públicos quanto à destinação, aqui vai a crase, né? Quanto à destinação. Gente, quanto à destinação, o próprio Código Civil, ele traz uma classificação. Lá no artigo 199, ó. Lá no artigo 199 do Código Civil, nós temos uma classificação dos bens públicos quanto à destinação. Quanto à destinação. Só uma questão técnica aqui, um segundinho, travou um negocinho aqui, rapidinho, um segundo. Enquanto isso, você dá aquela olhadinha, aquela olhadela, aquela espiadela rápida no seu WhatsApp, né? Manda aquele emoji pro seu amado, pra sua amada, pro seu crush, ou pro seu amado e pra sua amada, enfim, né, gente? Não tem problema. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Gente, na verdade verdadeira, eu cometi um pequeno equívoco, tá? Pequeno equívoco. Vamos só corrigir, gente, rapidinho. Cometi um pequeno equívoco, desculpa, tá? Na verdade aqui, gente, ó, opa, uma questão técnica, né? Questão técnica, gente, ó, vamos lá, questão técnica. Na verdade, é o artigo 98 do Código Civil, tá? Então não 198. Vaias pra mim! Pronto, já fui vaiado, beleza, acontece, são seres humanos, né? Suscetíveis a erros e acertos. E aqui a classificação quanto à destinação, artigo 99, tá, gente? Ó, artigo 99 e artigo 98, beleza. Quanto à destinação, como que o Código Civil classifica um bem público? É fácil, ó. Bem público de uso comum do povo, bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial, vamos lá, gente, ó, vamos lá, sem dormir. E também temos aqui os bens públicos, ó, dominicais, mesma coisa aqui, dominiais, ou bens públicos a que se tenha dado uma estrutura de direito privado, ó, bens públicos a que se tenha dado uma estrutura de direito privado. São expressões sinônimas, hein? Para quem for prestar CESP, ó, o CESP adora, gente, essa última expressão, tá, ó. Bens públicos a que se tenha dado a estrutura de direito privado, mesma coisa que bens dominiais ou bens dominicais. Já explico o que são. Vamos lá, gente, ó. O que é um bem público de uso comum do povo? É fácil. São aqueles, colegas, em que a destinação ela é o quê? Geral. Ó, vou colocar aqui, ó. Destinação geral. Destinação geral. Exemplo aqui, ó, vários exemplos. As ruas, mas o que, gente? Avenidas, né? Avenidas. Então, ruas. Mas o que, gente? Ó, avenidas. Legal? Mas o que, gente? Ó, praças públicas. Praças públicas. Mas o que, gente? Ó, as praias. São bens públicos de uso comum do povo. Praias, praças públicas, avenidas, logradouros, calçadas. Isso é um toque importante, ó. Para uma utilização normal de um bem público de uso comum do povo, você não precisa de um consentimento individualizado por parte da administração pública. Quero dar um rolê na praia, quero curtir o final de tarde mágico na praia. Utilização normal, você não precisa aí de um consentimento individualizado por parte do município. Agora, para uma utilização anormal, é fundamental que você obtenha um consentimento individualizado por parte da administração pública, que você irá obter, ora através de uma permissão para uso de bem público e ora através de uma autorização. Por exemplo, professor, meu sonho é casar na praia, né? Legal, todo mundo de branco, descalço, um padre rasta, ao som do Bob Marley, né? Decoração lá com estilo hippie chique, né? Tem aquela fumaça lá, fumaça de incenso, cuidado, hein? Incenso e tal. Gente, legal, me convide. Só que a praia, nós sabemos, é um bem público de uso comum do povo. E o casamento na praia é uma utilização anormal.
é fundamental que você obtenha o alvará de autorização do município. Professor, eu gostaria muito de instalar uma banca de jornais na praça central aqui da minha cidade. Legal. Só que a praça é um bem público, de uso comum do povo, banca de jornal ali é uma utilização anormal, é fundamental o alvará de permissão para uso de bem público. Calma lá. Casar na praia, alvará de autorização. Banca de jornais Praça Central, aqui em Floripa, Praça 15, a Praça da Figueira, né? Muito bem. Alvará de permissão. Qual que é a semelhança e as diferenças entre um alvará de permissão e um alvará de autorização para que você use um bem público? Semelhanças. Tanto no alvará de permissão quanto no alvará de autorização para uso de bem público, a administração pública consente que o particular utilize o bem público de uma forma anormal. Legal, beleza. Outra semelhança, são atos discricionários. A administração pública poderá ou não expedir tais alvarás. Diferenças. No alvará de autorização para uso de bem público, só há interesse privado. Por exemplo, casar na praia. Legal, só interesse seu. Agora, no alvará de permissão para uso de bem público, há interesse privado e público. Por exemplo, banca de jornais. Interesse privado, lucro com a venda de revistas, periódicos, jornais. Legal. E o interesse privado, né? Lucrar com a venda lá das revistas. E o interesse público? Por exemplo, difundir a cultura. Tá? Então na permissão há interesse público e privado. Outro ponto bacana, gente, ó, anotem isso. Formação de ouro. Os bens públicos de uso comum do povo, além de tudo, são bens o quê? Afetados. Afetado? Como assim, professor? Ele tem problema? Não, não é problema não. Bem afetado por quê, gente? Porque eles possuem uma destinação legal. O que é um bem público afetado? É aquele que possui uma destinação legal. Por exemplo, qual que é a destinação legal de uma rua? Fluxo de veículos. Legal. Qual que é a destinação legal, afetação de uma praia? Lazer. São bens públicos afetados, eles possuem uma destinação legal. Legal. O que é um bem público de uso especial, gente? Neste caso aqui, ó, a destinação não é geral não, tá? Através deles, a administração pública, ela irá utilizá-los para quê? Para prestar um serviço público. Então, através de um bem público de uso especial, a administração irá utilizá-los para prestar o quê? Serviços públicos. E nesse caso aqui, lógico, né? A utilização não é geral, somente irá utilizá-los quem tem lá a autorização da administração pública. Beleza? Muito bem. Gente, outro ponto importante, hein? Exemplos aqui de bens públicos de uso especial que a administração irá utilizá-los para prestar um serviço público. Tem vários exemplos. Por exemplo, aqui uma viatura da Polícia Militar é um bem público de uso especial. Por exemplo, aqui, gente, ó, o edifício sede, aqui, ó, da prefeitura do município de Florianópolis, aqui no centro de Floripa, gente. Na verdade, aqui é um bem público de uso especial. E assim como os bens públicos de uso comum, eles também são afetados. Eles são o quê? Afetados. Não coloquei aqui, né? Coloquei em cima ali, coloquei afetados, coloquei. Eles são bens públicos afetados, porque eles possuem uma destinação legal, gente, ó, afetados. Qual que é a destinação legal de uma viatura da PM? Prestar o serviço público de segurança pública. Qual que é a destinação legal, a afetação aqui do edifício sede da prefeitura do município de Florianópolis? Sei lá, prestar serviços públicos administrativos. Eles têm uma destinação legal, eles são afetados. Legal. O que é um bem público dominical ou dominial? Gente, bens públicos dominicais ou dominiais, eles são bens públicos, eles até integram o patrimônio público, até integram o acervo público. Só que eles não possuem uma destinação legal, gente. Os bens públicos dominicais, eles não possuem uma destinação legal. E cuidado, hein? Bens públicos dominiais, ou bens públicos aos quais se tenha dado uma estrutura de direito privado. Gente, eles são o quê? São bens públicos que não possuem uma destinação legal, ó. Sem destinação legal. Calma lá, professor. Se o bem público que possui uma destinação legal, ele é afetado, que nome que se dá àquele que não possui uma destinação legal? Eles são o quê? Desafetados, gente. São bens públicos o quê? Desafetados. Desafetados. Ok? Legal. Exemplo, professor, de um bem público dominical, poxa. Gente, exemplo aqui, vou dar um exemplo clássico. Terras devolutas. Terras devolutas.
Gente, tem terras devolutas, qual que é a origem histórica da expressão terras devolutas? Brasil colônia, antes da independência, o Brasil era uma colônia de Portugal, legal. O que Portugal fez, a coroa portuguesa? Ela fatiou lá o território brasileiro, né, que era uma coisa só, em capitanias hereditárias. Legal. E tecnicamente, qual que era a função de uma capitania hereditária? Através delas, a coroa portuguesa, ela delegou a particulares o quê? A exploração aqui, né, das riquezas brasileiras, e caberiam os donatários, né, que iriam comandar cada capitania hereditária, explorar as riquezas das terras brasileiras e repassar um percentual para a coroa portuguesa. Legal. E se porventura os donatários não agissem assim, as terras seriam devolvidas para Portugal. Origem histórica, terras devolutas. Legal. Qual que é o conceito atual de terras devolutas? São terras que não têm dono. E se não tem dono, tem dono. Elas pertencem aos estados, exceto se forem da União. O conceito atual de terra devoluta é uma terra sem dono. Legal. Só que se não tem dono, tem dono. Pertence ao estado, exceto se forem da União. Então imaginemos aquele grande terreno. Pô, pesquisei aqui no cartório de registro de imóveis, não tem registro, não tem dono, é uma terra devoluta. Tem dono sim. Se não for da União, pertence aos estados. Imaginemos, aquela terra devoluta que pertence ao estado, não é repartição pública, ou seja, não é lá um bem de uso especial, não é um parquinho, não é bem de uso comum, é um grande terreno que não tem uma destinação legal, mas embora não tenha, ele pertence ao estado. É um bem dominical. Vou dar um exemplo aqui de Floripa, gente. Então é o seguinte, ó, nós temos aquela famosa avenida Beira-Mar Norte, temos um shopping, né, que recebe o mesmo nome, Shopping Beira-Mar Norte. Entre o shopping e a avenida, nós temos lá um belo de um terreno. Um terrenão, bem localizado, né, bem localizado. Aliás, bem localizadíssimo. E se você entra naquele terreno, né, enfim, tem lá uma plaquinha assim, Exército Brasileiro. É um bem público imóvel da União. Gente, só que ali não é praça pública, ali não é repartição pública, é um bem público que pertence à União, não tem uma destinação legal, é um bem dominical, bem dominial ou bem público a que se tenha dado uma estrutura de direito privado. Professor, te fazer uma pergunta. Pode fazer. É possível que a classificação do bem seja alterada? Por exemplo, ó, sei lá, transformar um bem de uso comum num bem especial, ou de repente transformar um bem especial num bem dominical, ou sei lá, gente, é possível sim, tá? O que se exige? Quais são os requisitos para que você altere? Caiu minha caneta aqui, calma lá, gente, calma lá, caiu minha caneta, peguei. Quais são os requisitos para que você altere a classificação do bem público? Alguns doutrinadores mais conservadores exigem o quê? Vamos lá. Se for um bem público móvel, para que você altere a classificação do bem, por exemplo, de bem especial para bem de uso comum, ou de bem de uso comum para bem dominical, alguns doutrinadores mais conservadores exigem o quê? Se for um bem público móvel, basta um simples ato administrativo. Se for um bem público imóvel, é fundamental o quê, gente? Uma lei autorizativa. Eu insisto, para doutrinadores mais conservadores, eles exigem para o bem imóvel, para que você altere a categoria, um ato administrativo. Por exemplo, um despacho, um decreto, enfim. Agora, se for um bem público imóvel, eles também exigem que uma lei autorizativa. Agora, alguns doutrinadores mais modernos, mais de vanguarda, eles falam que não. Para que você altere a classificação do bem, basta que você o utilize em relação a outra classificação. A própria utilização do bem, ela pode caracterizar o quê? Para os mais vanguardistas, a alteração da categoria. Então, calma lá, professor. Seria possível lá, então, por exemplo, construirmos numa praça pública uma repartição pública? Seria. Você altera a classificação da praça pública de bem de uso comum para bem especial, ok? E você poderia nela construir lá uma nova repartição pública. Tudo bem, gente? É possível transformarmos um estacionamento, sei lá, de viaturas da Polícia Civil numa praça pública? É. Nós transformaremos o quê, gente? Ó, aquele bem de uso especial para bem de uso comum
e a população poderá utilizá-lo, tá? Eu insisto, gente. Para os mais conservadores, requisitos para alteração da classificação. Bens móveis, um ato administrativo. Bens imóveis, uma lei autorizativa. Para os mais modernos, basta que você utilize o bem, que a alteração será automática. Alguns também admitem o quê, gente? A alteração da classificação por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito, evento natural, inesperado e imprevisível, e força maior, evento humano, inesperado e imprevisível. Por exemplo, edifício sede da prefeitura do município. Edifício sede da prefeitura do município aqui de Florianópolis. Gente, ó, ele é um bem de uso o quê? Especial. Ok. Imaginemos que o Brasil seja atacado pelo exército boliviano e eles, sei lá, disparam mísseis contra nós aqui no Brasil. Um dos mísseis, ele atinge lá de forma assim, surpresa, o edifício sede da prefeitura. Gente, ele, veio abaixo, hoje é um terreno com escombros, ou seja, gente, devido a um evento humano inesperado e imprevisível, aquele bem que era de uso especial, hoje é um terreno que pertence ao município que não tem uma destinação legal. Ele passou a ser o quê? Um bem dominical. Mesmo exemplo, um terremoto, caso fortuito, transforma lá aquele bem de uso especial também no bem dominical, tá? Então é possível também a alteração da categoria, gente, por caso fortuito ou força maior. Beleza? Na próxima aula, coloquem aí, gente, ó, ponto de número 3, o que nós iremos colocar? O que nós iremos tratar? Do regime jurídico dos bens públicos. Regime jurídico dos bens públicos. O que nós notaremos? Gente, que os bens públicos são totalmente blindados. Eles são impenhoráveis, são inusucapíveis e também são o que? Em regra, inalienáveis, tá, gente? O regime jurídico dos bens públicos. Vamos colocar aqui, na próxima aula eu explico, ó. Os bens públicos são blindados, né? Diante disso, o que nós notaremos na aula que vem? Que eles são impenhoráveis, legal. Além de serem impenhoráveis, são também o que, ó? Inusucapíveis. Mesma coisa aqui, imprescritíveis, na aula que vem eu explico, imprescritíveis, legal. E também são lá, gente, relativamente inalienáveis, tá, gente? Eles são blindados. E na próxima aula eu explico a diferença aí, aliás, eu explico os institutos, tá, gente? Paro por aqui então, beijo no coração, namastê, muita paz, até a próxima aula e não desistam, tá, gente? Eu tenho certeza que sua hora tá chegando. Um forte abraço de novo, valeu, beijo no coração, tchau!